Então essa é a nossa videoaula 4, é um prazer em revê-los aqui. E hoje a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais a respeito das propriedades mecânicas e mecanismos que nos auxiliam a aumentar então a resistência mecânica que a gente viu na aula passada. Então a aula de hoje a gente vai iniciar com uma recapitulação do que foi visto na aula passada e aí a gente vai pontuar algumas coisas bem importantes e uma em específico que acabou ficando para trás, mas a gente vai inserir ela hoje e vai contextualizar ela direitinho. Muito importante que a gente viu na aula passada era que a gente dividiu o nosso diagrama tensão-deformações em duas regiões, a região de deformação elástica e a região de deformação plástica. Então, recapitulando o que seria a região de deformação elástica, a deformação elástica por si só, ela é uma deformação que ela é reversível, né? Lembra que a gente falou que ela estica como se fosse uma mola e quando a gente remove a carga, essa deformação ela some. E dentro da região elástica, o nosso material ele obedece à lei de Hooke, que é a lei da proporcionalidade, onde toda a nossa deformação vai ser proporcional à tensão aplicada. E qual é a constante que vai relacionar isso, vocês lembram? A constante, então, é o módulo de elasticidade, que também pode ser chamado de módulo de Young. Vocês podem encontrar, então, no livro de vocês como módulo de Young. E já lá na deformação plástica, o que a gente tem? A gente tem uma deformação permanente, ou seja, aquela deformação irreversível, causada por tensões que extrapolam o limite de proporcionalidade. Então, a partir desse momento, as nossas deformações elas já permanecem no nosso material. A gente vai aplicar uma tensão, remover e o nosso material vai continuar deformado. Mas por que ele se deforma, né? A gente comentou então na aula passada que a deformação plástica nada mais é do que o deslocamento de discordâncias. Então, lá das imperfeições do nosso material, a gente tem as discordâncias e o movimento dessas discordâncias é o que causa uma deformação permanente. Lembrem disso que a gente vai falar mais adiante. Então, aqui atrás de mim eu trouxe para vocês dois diagramas tensão-deformação. Lembra que eu mostrei para vocês que o diagrama tensão-deformação ele tinha uma carinha meio aproximada com esse aqui da minha esquerda, que ele era um diagrama tensão-deformação de materiais dúcteis. Mas eu mostrei para vocês também esse outro aqui, né, lá no diagrama tensão-deformação que a gente fez, eu fiz uma linha verde mais retinha, que seria representado, então, um diagrama tensão-deformação de material cerâmico, que eu estou apresentando para vocês um cerâmico e um material dúctil, que seria um metal, por exemplo. Para a tarefa de casa, vocês vão procurar na referência, no material de referência de vocês, um diagrama tensão-deformação de um material polimérico. Como é que um material polimérico se comporta em relação a um diagrama tensão-deformação? Vocês conseguem imaginar? Então, só lembrando que esses slides eles vão estar disponíveis para vocês junto com o material de aula. E aqui eu apresento para vocês um diagrama tensão-deformação focando na região elástica. Vamos fazer só uma recapitulação rapidinho aqui para mostrar para vocês aquilo que a gente comentou na aula passada. Então, o que a gente tem aqui? O início do nosso diagrama tensão-deformação, onde os nossos átomos estão lá naquela distância de equilíbrio, tá? Na medida que a gente começa a aplicar a tensão, a gente tem a deformação elástica, que eu comentei para vocês lá, que seria como se nossos átomos estivessem ligados por uma molinha, lembra? Essas molinhas então representam as ligações, né? Então a gente consegue alongar essas ligações sem rompê-las. E isso aqui acontece ao longo dessa linha proporcional. Então a gente tem essa proporcionalidade de tensão e deformação ao longo de toda a região elástica. E essa proporcionalidade ela é regida pelo módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, então, é o coeficiente angular dessa reta. É o ângulo que essa reta vai fazer, então, aqui com a horizontal, certo? Então, o que é o módulo de elasticidade? É uma variação da tensão divididas pela variação da deformação, ok? Dentro da região elástica, a gente tem a deformação elástica, que a gente já comentou, o módulo de elasticidade e o limite de elasticidade. Então, o limite de elasticidade é a fronteira
aonde a gente vai separar a região elástica da região plástica. Então a gente também comentou na aula passada alguns fatores que afetam o módulo de elasticidade. Então, a deformação plástica ela não vai afetar o módulo de elasticidade. Depois a gente vai ver que a deformação plástica ela afeta a tensão de escoamento, mas o módulo de elasticidade não muda com a deformação plástica. O que vai acontecer é que o nosso módulo de elasticidade ele vai variar com a direção dos planos cristalinos que a gente tem, porque dependendo do plano que a gente vai estar levando em consideração e da nossa célula unitária que a gente vai ter mais ou menos ligações. Então esse módulo de elasticidade varia de acordo com a quantidade de ligações que a gente vai ter ali atuando. E a isso a gente chama de anisotropia, né? Que as propriedades variam de acordo com a orientação dos cristais. E aqui eu trouxe para vocês também um gráfico que mostra como a temperatura afeta o módulo de elasticidade. A gente comentou que a temperatura diminui o módulo de elasticidade. Por quê? Porque na medida que a gente aumenta a nossa temperatura, a gente tem a tendência da difusão no interior do nosso material. E isso faz com que a gente tenha uma queda no módulo de elasticidade. Então aqui eu trouxe para vocês 3 materiais, então o tungstênio, o aço e o alumínio, e como eles variam. Esse aqui é o módulo de elasticidade pela temperatura. Então à medida que a gente aumenta a temperatura, o nosso módulo de elasticidade cai, ó. Aqui, para o tungstênio, ele permanece quase constante. A gente pode ver que ele está bem próximo aqui dos 400 gigapascal. O aço ele já tem uma queda maior e o alumínio bem maior. O alumínio tem um ponto de fusão bem baixo quando a gente compara ele com o tungstênio ou com o aço. Então, por isso que a gente tem essa queda mais considerável no alumínio do que nos outros dois. Em relação à nossa deformação plástica, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o nosso diagrama tensão-deformação, né? Representando aqui a deformação plástica, então a gente já não tem mais as ligações aqui, aquelas molinhas entre os átomos. Então a gente rompeu essas ligações, as discordâncias se movimentaram no interior do nosso material e a gente vai ter as 3 tensões que a gente julga as mais importantes, né? Que é a tensão máxima, que vai ser o nosso limite de resistência ou tensão máxima, que também representa a resistência mecânica do nosso material. A gente tem a resistência ao escoamento ou a tensão de escoamento. A tensão de escoamento a gente comentou na aula passada que é a resistência do material ao movimento de discordâncias, porque é a tensão necessária para iniciar o movimento de discordâncias. E a gente chega ao ponto de ruptura. O que a gente tem no ponto de ruptura? A tensão de ruptura. Com isso, a gente consegue identificar uma série de propriedades do nosso material, correto? E aqui a gente chegou então no nosso resumão da aula passada, tá? Então, praticamente tudo que foi visto na aula passada tá aqui nesse slide, que vai servir então para vocês depois estudarem em casa. O que a gente tem aqui então? A gente tem o nosso diagrama tensão-deformação de um material dúctil, tá? A gente tem as deformações, né, elástica e plástica, então as regiões, né? Aqui dentro a gente tem a região da deformação elástica e o restante a deformação plástica. A gente tem as tensões que eu comentei com vocês, né? A tensão de escoamento, a tensão máxima e a tensão de ruptura, né? E aí a gente tem as propriedades. Então a resiliência, que é a área abaixo da deformação elástica, a ductilidade, que é a quantidade de deformação plástica. Então lembra lá que a gente traçou uma reta tracejada paralela àquela reta inicial lá da deformação elástica para descontar essa deformação elástica e a gente mediu lá qual que foi a ductilidade do nosso material, a quantidade de deformação plástica que esse material sofreu. E aí a gente tem uma outra propriedade que a gente não comentou na aula passada, que é a tenacidade. A tenacidade, ela vai ser bem semelhante à resiliência. Ela também é a área abaixo da curva, tá? Mas ela é a área abaixo da curva correspondente à deformação plástica.
Então a gente vai considerar toda essa área abaixo da curva, lembrando que a gente desconsiderou aqui já, ó, a parcela da deformação elástica. E a definição dela é bem parecida com a da resiliência. A tenacidade vai ser, em termos gerais, a medida da capacidade do material de absorver energia ao se deformar de maneira plástica. Então é quanto o material consegue absorver de energia enquanto ele está se deformando. O que quer dizer que para um material ser considerado tenaz, ele precisa combinar uma boa resistência mecânica, né? Então lembrando que a resistência mecânica ela vai estar associada àquela altura lá do ponto máximo da nossa curva e ductilidade. Por quê? Porque a combinação de uma ductilidade grande com uma resistência mecânica grande vai resultar numa maior área abaixo do gráfico. Então aqui eu coloquei para vocês um comparativo entre um material frágil e o material dúctil. Isso para mostrar para vocês que para a gente ter um material tenaz, a gente precisa combinar aquelas duas características da ductilidade e da resistência mecânica alta. Porque se vocês forem comparar a área abaixo do gráfico de um material dúctil, ele vai ser muito maior do que a do material frágil. Por mais que a gente tenha uma resistência mecânica alta, a gente não tem ductilidade. Então, a gente não tem ductilidade, a gente não tem uma tenacidade muito grande do material como o que a gente consegue identificar nos materiais dúcteis. Então, se ficou alguma dúvida em relação à tenacidade, lá no Callister tem uma seção só a respeito disso, onde inclusive vocês podem encontrar essa imagem lá. Então entramos finalmente no que é o conteúdo da aula de hoje, que é mecanismos de aumento da resistência mecânica do nosso material. Então, na verdade, o que a gente vai ver são formas que a gente consegue modificar o nosso material para aumentar a resistência mecânica dele. Então, vocês lembram como que os nossos materiais se deformam? Os nossos materiais, então, vão se deformar através do movimento de discordâncias, que são aquelas imperfeições no sólido. Se a deformação ela se dá através do deslizamento de planos, ou seja, nossos átomos vão quebrando ligações e formando novas ligações, a hipótese mais aceita é de que o deslizamento dos planos ela é facilitada pelo movimento de discordâncias. Porque se vocês forem pensar, é como o movimento da lagarta. Tá? É muito mais fácil para a lagarta ela ir se encolhendo e se esticando do que ela tentar se arrastar de uma vez. A mesma coisa como se vocês fossem tentar puxar um tapete. Se vocês forem tentar puxar o tapete de uma só vez, vocês vão fazer muito mais força do que se vocês fizerem um calombinho e forem tentando empurrar esse calombinho ao longo de toda a extensão do tapete. Pode ser mais trabalhoso? Pode ser. Mas vocês vão fazer menos força. A força que vocês vão aplicar, a energia que vocês vão aplicar para fazer essa deformação, para fazer essa movimentação, ela é menor. Então, como ocorre esse movimento de discordâncias? É um movimento discreto. Ele corresponde a pequenos deslocamentos a cada vez. E por que isso? Porque o movimento do plano inteiro de uma vez só exigiria uma tensão muito grande. E outra coisa que vai facilitar depois o movimento da discordância é a característica da presença da discordância promover uma distorção na rede cristalina. Então, como vocês podem ver na tela, a presença da discordância ela promove uma distorção na rede cristalina. Como vocês podem ver ali no cantinho, então, no detalhe, a gente tem uma região que vai estar comprimida pela presença de um plano a mais, que é a nossa discordância, e uma região que está abaixo dessa linha que vai estar tracionada. Por quê? Porque ela precisa acomodar aquele plano a mais, né? Na parte de baixo não tem esse plano a mais, então ela vai estar tracionada. Se a gente levar em consideração que para ter deformação plástica a gente precisa ter o deslizamento de planos, que se dá através do movimento de discordâncias, a gente vai perceber que qualquer coisa que impeça esse movimento das discordâncias ou dificulte, isso vai tornar o nosso material mais resistente.
porque a gente vai precisar de uma carga maior para promover essa deformação plástica. Então, os mecanismos de aumento de resistência mecânica do nosso material, eles vão ser meios que dificultem o movimento de discordâncias. Então, na nossa aula, a gente vai estar trabalhando 4 mecanismos de aumento de resistência. Eles são solução sólida, precipitação de uma segunda fase, contorno de grão, então como o contorno de grão vai afetar o nosso movimento de discordâncias, e deformação plástica. Então, o primeiro deles, solução sólida. A solução sólida nada mais é do que a solubilização de um segundo elemento na rede cristalina. Se a gente for pensar no aço, por exemplo, é como se a gente estivesse adicionando elementos de liga. Então, elementos de liga são solutos na nossa rede cristalina. Eles vão dificultar o movimento de discordâncias porque eles servem como barreiras. Eles podem, então, inserir tensões a mais dentro da nossa rede cristalina. E a gente tem uma relação que quanto maior a quantidade, maior é o efeito de bloqueio ou de dificultar esse movimento de discordâncias. Mas a gente tem um limite também. E outro ponto importante é que quanto maior a diferença entre o elemento de base, ou seja, o elemento puro, e esse segundo elemento que a gente está adicionando na rede, maior o efeito de distorção da rede cristalina, que é o que dificulta o movimento de discordâncias. Então a gente pode ter um átomo, ele pode ser tanto maior do que o espaço que ele ocupa, quanto menor, como a gente pode ver na imagem. Independente disso, esse átomo de impureza ou esse elemento de liga que a gente está adicionando, ele vai tender a restringir esse movimento de discordâncias. Com essa restrição, a gente vai precisar adicionar uma força a mais para conseguir continuar deformando. Entenderam qual é que é a sacada? Então a gente vai precisar aumentar a carga para deformar esse material. Logo, a gente tem um aumento da resistência mecânica. Lembrando que materiais que possuem solução sólida ou elementos de liga ou impurezas, eles são mais resistentes do que os metais puros. Então, por que a gente tem o ouro 18 quilates, o ouro 24 quilates? Porque o ouro puro, ele é um material pouco resistente. É um material que arranha muito, então ele não tem uma dureza muito alta. E ele é um material que ele deforma com facilidade. Então, ao adicionar elementos de liga, que são adicionados nesses ouro 24 quilates, ouro 18 quilates, a gente está adicionando resistência, que torna então o material capaz de resistir um pouco mais à deformação. Bom, pessoal, a nossa aula ficou um pouquinho longa de novo e nós vamos precisar dividir em 2 partes. Obrigada por terem acompanhado até aqui. E logo mais, então, vocês vão poder acompanhar essa aula de mecanismos de aumento de resistência mecânica. Obrigada, até mais!